Oi, gente linda, vamos estudar? Deixa eu me organizar aqui um pouquinho na frente da câmera, tá bom? Pronto, agora que eu me organizei, vamos lá. A gente vai pegar o nosso livro de português, gente linda de Olinda, e vamos abrir na página 94, certo? Lembra que na última aula a gente falou um pouquinho sobre tempos verbais, ortografias, o uso do ICE com C e ICE com dois S's, né? Falando que um representa verbo e o outro representa substantivo. Mas hoje a gente vai ler a profissão desenhista de dinossauro. Existe isso, tia? Existe sim. Então preste atenção nas perguntas e na resposta. E vai falar um pouco sobre Leandro Sanches da Costa, tá? É uma entrevista com ele tá aqui. E a gente vai fazer essa leitura. Leia aí junto comigo, hein, gente? Quero ver a fluência de leitura de vocês. Você vai ler uma entrevista com o desenhista de dinossauro Leandro Sanches da Costa. Preste atenção às perguntas e às respostas, ok? Profissão desenhista de dinossauro. O que você quer ser quando crescer? Bombeiro, médico, astronauta ou desenhista de dinossauro? O que? Será que isso está certo? Pois é, a profissão de quem desenha dinossauro existe de verdade e é chamada de paleoarte. E para ilustrar o estadinho de papel desta semana, convidamos o paleoartista Leandro Sanches da Costa, que conversa aqui com a gente. Leandro, desde quando você gosta de dinossauro? Eu sempre gostei muito de todos os bichos. Eu já tive até coleção de lagartixa, mas eu adorava os dinossauros. E não porque eles eram grandões, e sim porque eu sabia que esses bichos estavam muito mais perto da gente do que se podia imaginar. Afinal, as aves vieram deles. Que trabalho legal o seu! Como é ganhar a vida desenhando dinossauros? É bem legal, é difícil, pois existem mais de 1000 espécies de dinossauros no mundo, e além de saber desenhar e deixar bonito como a arte, é preciso conhecer bem os animais para que cientificamente ele fique tudo certinho. Imagine se coloco 5 dedos em um dinossauro que só tinha 4. Isso nunca pode acontecer. Então eu juntei a minha formação como biólogo com o gosto pelo desenho e me tornei um especialista em ilustração desse tipo. Bem legal, né, gente? Como paleoartista, você desenha outras coisas? Sim, na verdade, o paleontólogo é alguém que estuda os vestígios fósseis dos organismos que já passaram pela Terra. Além dos dinossauros, existem as plantas e as bactérias. Que dica você dá para quem também quer ser um paleoartista? Observar tudo para ter muitas referências. Olhar atentamente para um pássaro durante 10 minutos, por exemplo, pode ser legal para ver os movimentos e detalhes que muitas vezes nunca percebemos. Essa sensibilidade para um artista faz toda a diferença. Então tá aí a fonte, né, de onde foi realmente tirada essa entrevista que realmente aconteceu, né, com Leandro Sanches. Thaís Cerâmico, disponível, tem o site aí direitinho, tem o blog do Estadinho. Profissão desenhista de dinossauro, foi em 2017, tá certo? Mas foi real. Então, um pouco de conversa. Então, vamos conversar aí. Na página 95 está perguntando qual é o outro nome da profissão do entrevistado, tá? Ele disse que ele era paleoartista, mas ele também tem outra profissão. Vai lá e responde. Porque ele sempre gostou de dinossauro. Tá lá no texto, tá? Na letra C, você já sabe que profissão você quer ter. Então, é bem interessante, porque às vezes a gente pensa em 1000 coisas, né? Vai crescendo ao longo do tempo e vai mudando. Então tem tempo aí. Responde aí. Fique sabendo, a entrevista é um texto que apresenta informações, opiniões sobre um assunto. Geralmente, ela é dada por um especialista. As partes de uma entrevista são
Olha as partes de uma entrevista, que foi justamente essa que a gente viu agora. Título, às vezes subtítulo, né? Tem aí, né, o título, subtítulo, a gente viu profissão desenhista de dinossauro, né? E às vezes tem um subtítulo que é outro título. Aí teve a introdução, que é a apresentação do assunto entrevistado, né? Que foi todo esse assunto que a gente falou, né? Sobre o desenhista, como é que ele desenha, que falamos sobre dinossauro. E as perguntas feitas pelo entrevistador e respostas dadas pelos entrevistados, ok? A gente viu essa introdução quando a gente falou o que você quer ser, quando crescer e tal. Teve toda essa introdução para poder chegar no assunto. Então agora a gente vai ter essa compreensão. Qual é o título da entrevista? Eu acabei de falar, vocês vão escrever no segundo. No terceiro ele pergunta assim, que informações a introdução traz? Então você vai ler a parte da introdução, porque a introdução ela já vai apresentar o que vai... Não é que você vai reescrever não, copiar não, tá gente? Você vai escrever o que ela traz de importante, qual é a base. Normalmente a base da introdução é o assunto que vai ser apresentado. Já estou ajudando vocês aí na resposta, não é o assunto, todo o conteúdo que vai ser apresentado. Aí no terceiro ele também pergunta como foi feita a introdução da entrevista, qual a intenção de eu escrevê-la desse modo. Então vocês vão aí responder, que é porque as perguntas foram feitas para quem, gente? Para o leitor, com a intenção de quê? De despertar o interesse pela leitura. Então a introdução de todo o desenvolvimento também, né, teve toda essa intenção. O que é a entrevista? O que a entrevista está informando aí? O que ela está falando? A gente está vendo que ela está falando algumas curiosidades. Há uma curiosidade de uma profissão. E que profissão é essa? Aí você vai dizer, né? Ela está mostrando algumas curiosidades da profissão, tal, e bola aí para a resposta. Quais são as dificuldades da profissão do entrevistado? Então ele respondeu, né? Que você tem que conhecer bem, para não fazer coisa errada, para não desenhar errado. Super fácil, né, gente? Bem tranquilo isso aí, não teve dificuldade de jeito nenhum. A nossa intenção aqui não é só falar de dinossauro, a nossa intenção é a gente aprender muito mais sobre esse gênero textual em entrevista, tá bom? Porque saber que numa entrevista ela tem introdução, ela tem, antes de tudo, ela tem o título, né, que vem ou o subtítulo, que a gente, justamente no título, a gente vai saber do que vai se tratar essa entrevista. Aí depois, nesse gênero textual também, entrevista, tem a introdução, que é o todo, vai para poder vir antes do desenvolvimento de toda essa entrevista. A introdução, ela vai despertar a curiosidade do que a gente vai estar falando, né, com tudo a ver, sempre amarradinho, tudo a ver com o título da entrevista. E depois vem as perguntas, que é propriamente a apresentação do corpo de toda essa entrevista, com a conclusão, o fechamento de tudo, ok? Aí depois a gente vai para a página 96, vai lá, pula lá para a página 96, que aí a gente vai falar um pouquinho de gramática, tá bom? Na parte de gramática, a gente vai ver um pouquinho sobre verbo principal e verbo auxiliar, tá? A gente falou um pouquinho agora sobre gênero textual, entrevista, mas agora a gente vai falar sobre assunto novo também, quentinho. Presta atenção, tem gente aí confundindo muito. Nossa, já vi aula aí, confunde tudo na hora de responder. Eu vi lá nas questões de verbo, então não confunde, tá bom, gente? Pega aí o teu livro, presta atenção aqui na aula para depois responder. Não vai logo pegando as atividades para responder, não. Então, releia verbo principal e verbo auxiliar. Releia um trecho do texto do diário de um paleontólogo. Quase que não sai, né? Então, olha, a gente vai ver aí do diário do paleontólogo, que foi aquele diário que a gente viu bem no comecinho lá, não foi? Foi grande o texto, mas a gente viu direitinho. Foi lá na página, terminou na página 86, começou na página 84. Aí tinha assim: estamos no segundo semestre de 2012, em meio a mais uma etapa da escavação. A equipe está ainda maior, porque agora contamos também com 3 cinegrafistas que estão registrando tudo para fazer. Então tá aí, né, esse trechozinho aí,
que é um pedaço justamente daquela história, né, gente? Que a gente leu do diário do paleontólogo. Então, você vai circular os verbos do texto. Os verbos, lembra o que é o verbo, né, gente? Tudo que indica ação, tá? Fenômeno da natureza, estado, tudo isso aí é verbo. Então, observe os verbos destacados nesse trecho. Então, primeiro você vai lá no texto e circula os verbos, né? Então, se eu estou, o verbo, estou, tu estás, então vai lá, certo? Tem vários verbos aí, né? E cantar, lembra? Precisa de uma ação. Cantar, eu canto, tu canta, ele canta, né? Estar, né? Fazer, então já estou ajudando. Na letra B, observe os verbos destacados nesse trecho. 3 cinegrafistas que estão registrando tudo. Que frase pode substituir esse trecho sem alterar o sentido? 3 cinegrafistas que estão registrando tudo. Olha, lembra que o 3 cinegrafistas está de azul, está bem destacado, tá? Ele quer saber aí, ó, tá bem destacadinho aqui. Ele quer saber que se eu mudar, não vai alterar o sentido do texto. Ele diz assim, ó, 3 cinegrafistas que registraram tudo, ó, foi pro passado. 3 cinegrafistas que registram tudo. Então, lembra que o verbo aí, 3 cinegrafistas que estão registrando, ele está registrando naquele momento. Se eu colocar aí um X aí no quadradinho registrando, que registraram tudo, eu estou indo para o passado. 3 cinegrafistas que registram tudo está no presente também. Então, pensa nisso aí antes de responder, tá certo? Para você não mudar o sentido. O que é mudar o sentido? É se eu colocar eu como, eu registro algo. Aí se eu colocar assim, eu registrei algo, eu já mudei o sentido. Eu não estou registrando uma foto agora, eu registrei no passado. Então mudei o sentido da frase. Embora é tudo registrar, mas não está mais naquele momento, entenderam? Tranquilo. Agora a gente vai entender o que é verbo auxiliar e o que é verbo principal. Poxa, aqui é tanta coisa de verbo, ainda tem 2 tipos. Mas é fácil, gente, bem tranquilo. Lê aí essa parte verdezinha aí destacada, é a parte principal do nosso assunto aí de gramática, ok? Aí tem verbo auxiliar, é aquele que ajuda o verbo principal. O principal já está dizendo, ele é o principal, tá bom? A expressar o seu significado. Como assim? Junto com ele formam uma locução verbal, tá certo? O verbo auxiliar indica o tempo que está sendo realizado aquela ação. Aí já vai ficando mais fácil. Ou o tempo, ou o número e a pessoa da locução. Enquanto o verbo principal, ele expressa o seu significado. O verbo auxiliar mais usado, os auxiliares são ser, estar, ter, haver. Então não vai ser ter dificuldade. Se eu observar no texto o verbo ser, ter, estar, haver, já sei que é verbo, que o verbo principal expressa, que ele já é verbo auxiliar, né? Ser, estar, haver. Então, ó, a expressão estão registrando é uma combinação de 2 verbos para expressar um só. Verbo auxiliar, estão, né? Porque o estar é verbo auxiliar, eu estou. Então, esse estão é verbo auxiliar. E registrar, eu registro, tu registra, ele registra, é o verbo principal. Juntou os 2, formou uma locução verbial super simples, como tá mostrando aqui até no diagrama, bem fácilzinho aí, ó. Olha só. Verbo, o estar, que é estão, tá no auxiliar. E registrar, por quê? Porque registrar o verbo principal. É o que ele está fazendo, ele não está pulando, ele não está cantando, ele está registrando. É o verbo principal. E o verbo auxiliar me ajudou para saber em que tempo ele está registrando, né? Quantas pessoas estão registrando? Estão, quer dizer que não é ele só. Eles estão registrando várias pessoas. Se ele colocasse está, aí eu sei que meu verbo auxiliar está me ajudando a dizer que só é uma pessoa que está registrando. Certo isso, gente? Não tem dificuldade, né? Bem tranquilo. Então, o verbo é só colocar na cabeça, fala e repete comigo, porque quanto mais eu falo, mais vai entrando e eu vou memorizando na cabeça e vou aprendendo. Quando eu escrevo e faço atividade,
também, tá certo? Então, no segundo, diz assim: leia mais essas frases do texto do diário do paleontólogo, tá? Estava trabalhando sozinho e vi que já era hora. Aí não termina porque tem reticências, porque lá no texto tem uma continuação. Ele só quer essa partezinha pra gente destacar. Estava trabalhando. Depois no outro tem: estamos temos vários ossos novos. Estamos usando ponteiras, talhadeiras e outros instrumentos, né? Botou reticências aí. Aí depois, na outra frasezinha lá embaixo, no outro texto, que ele tem a de lilás, a verde e tem essa aqui laranjinha. Cada peça será analisada quanto ao seu tamanho e formato. E em seguida, faremos uma descrição detalhada de tudo que foi encontrado, certo? Então, a gente não se perde não, tá, gente? A gente tá lendo aqui, ó. Nessas frasezinhas, lilás, verde. Quando a gente tá lendo aí, a gente observa que estava trabalhando na primeira frase, está destacado. Na segunda, estamos usando destacado na segunda frase. E na terceira frase, será analisado também, está destacado. Por que isso? Justamente ele quer saber. Sublinhe em cada frase apenas as locuções verbais, tá certo? Então eu já estou ajudando para vocês. Locução verbal é o que está sublinhado no meu, não está no de vocês. Já confundi, já ajudei vocês. Então, estava trabalhando, mas a dica é super fácil. Por quê? Porque eu não sei que estar não é verbo auxiliar. Trabalhando é o verbo principal. Trabalhar, verbo principal. Usar, verbo principal. Usando, né? Analisar, verbo principal. Encontrado, verbo principado. Principal. Hoje eu tô uma bênção. Então, olha só. Só eu observar quem é verbo auxiliar e verbo principal. Se eu junto os dois, eu formo, muito bem, uma locução verbial, certo? Não adjetiva, porque não tá dando característica. Então, olha só. Se eu sei que ser, estar, ter e haver é verbo auxiliar, então, se eu achei o auxiliar e achei o principal, não tenho dificuldade, vou sublinhar. Então, se eu achei vou ajudar primeiro, tá? Se eu achei o estar, né? Por quê? Lembra que estar é verbo, eu estou, tu estás, ele está. Então, estava, verbo auxiliar. Trabalhar é verbo principal, sublinho, passo um traço embaixo, já sei que ali é uma, muito bem, locução, certo? Locução verbial. Aí eu vou fazer a mesma coisa na letra B e O. Na outra frasezinha e na terceira também, laranja. Também na letra B, aí ele diz assim, do segundo. Escreva no quadro a locução que você sublinhou de acordo com o tempo verbal que elas apresentam. Vamos lá, vou ajudar. Na primeira, na lilás, que eu já ajudei dizendo. Estava trabalhando. Estava, é o tempo que ela quer saber, tá, gente? Se o tempo passado, que esse passado quer dizer pretérito, se ele está no presente ou se ela está no futuro, ok? Então, se na primeira estava, eu já sei que está no passado. Aí eu coloco lá, estava trabalhando, já achei uma. Tem frase dessa que tem duas locuções, tá, gente? Então, vai lá e procura. A mesma coisa, vocês vão completar essa tabelinha aí. Então, não esquece. Vê se tem alguma que você sublinhou, está no passado, vai lá e coloca. Não coloca só o auxiliar, não. Coloca os dois, porque ele está pedindo a locução ele está pedindo a locuções verbais. Ele não está pedindo só o verbo auxiliar, não, ok? Aí a gente vai para o terceiro, que você vai completar a frase com locuções verbais. Use os verbos entre parênteses. Aí ele tem o verbo entre parênteses, estar e aprender, ok? Aí vai, meu amigo. Aí você não vai botar estar a aprender, porque, né, não vai ter concordância. Você vai... Aí vou ajudar na primeira, tá? E você tem que colocar o verbo no tempo correto. O meu amigo tá fazendo o quê? Está aprendendo, não é isso? E se ele está aprendendo no presente, como vocês. Entenderam, né? Letra B, vocês respondem sozinho. As crianças, aí tem o verbo ter e ouvir. Eu sei que ter é verbo auxiliar e ouvir é verbo principal, ok? Porque ter, ele está me ajudando a ver se está, qual é o tempo e o número, ou o número de pessoas.
Então, aí eles assim, ter as crianças músicas clássicas uma vez por semana. Então, eu vou colocar o quê? Tem, né, gente? Tô ajudando. Tem, é ter e ouvir, né? Não é ter e haver, perdão, é ter e ouvir. Então, tem. Aí você não vai botar tem, ouvir. Você vai botar tem, muito bem, tem, ouvir. É isso. Aí, os quadros da galeria, aí tem ser e pintar. Pelos artistas recentemente. E aí você vai completar. Os quadros da galeria ser, pintar pelos artistas, não vai ficar em concordância. Então, organiza aí a resposta direitinho. Aí no quadro também vocês vão substituir a locuções verbais por uma forma verbal simples. Olha, aí ela já está fazendo ao contrário, tá bom? Preste atenção. É fácil, mas você tem que prestar atenção. O atleta foi treinar. Olha, verbo auxiliar, foi treinar, verbo principal. Às vésperas do campeonato. Então, o atleta foi treinar às vésperas do campeonato. Então, o atleta... Aí, vou substituir essa primeira para vocês verem como é que fica a letra B e a letra C, tá? Então, em vez de colocar foi treinar, aí você, ó, se ele foi, né? Ele já foi no passado, já aconteceu. Então, ele treinou. Coloca a conjugação certa no tempo certo, tá? Não adianta substituir e botar no tempo errado, senão erra. Então, o atleta treinou às vésperas do campeonato. Ele não tá treinando agora, né? Porque ele foi treinar, já foi no passado. Então, na letra B tem: os alunos estavam lendo um conto quando a diretora entrou na sala. Então, os alunos, se foi no passado, eles leem agora? Não, eles... Muito bem. Um conto quando a diretora entrou na sala. Aí na letra C, o paleontólogo estava estudando os vestígios fósseis encontrados. Então, o paleontólogo estuda? Não, o paleontólogo... Muito bem, certo? Então, estamos aí nessa aula bem legal, falando sobre locuções verbais. Eu amo esse assunto, tá, gente? Verbo principal, verbo auxiliar. Eu espero que tenha dado para entender direitinho o que é verbo principal e verbo auxiliar. Deu para entender direitinho o que é gênero textual em entrevista.